Durante uma crise de pedra no rim, beber água ajuda ou piora? Ficou curioso? Continua aí. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado ao mundo da medicina, curiosidades e tudo mais. Pessoal, quem já teve uma dor de cólica renal, uma crise renal por causa de uma pedra no rim, sabe o tanto que essa desgraça dói. Eu já fui uma pessoa sorteada e já tive essa dor e realmente a gente lembra até do minuto que a dor começou, de tão forte que é essa dor. E para vocês entenderem de onde que vem essa dor, esse daí é o sistema urinário. Então vocês observam o rim, um de cada lado, pelo menos na imensa maioria das pessoas, e esse rim tem uma estrutura que a gente chama de ureter, que é esses canaizinhos que ligam o rim à bexiga. E a bexiga é um outro reservatório da urina que vai até o meio externo através da uretra, que vai sair ou na vagina da mulher ou no pênis do homem. Então, o ureter é o que comunica o rim com a bexiga e a uretra é o que vem da bexiga até a urina ser expelida no meio externo. Quando a gente entende isso do ponto de vista anatômico, para você ter uma crise de dor, uma crise renal, é necessário que uma pedrinha desça nesse canalzinho, tanto no canal do ureter quanto na uretra, e entupa esse canal. Entupa parcialmente ou entupa completamente. A partir do momento que entope, a pressão da urina que está sendo produzida vai aumentando a pressão dentro do rim, vai gerando uma cólica, porque o ureter também se contrai, e aí vem aquela dor maravilhosa que quem já teve sabe como é. Se rola no chão, deita, não sabe se fica de pé, se fica de cócora, não sabe se vai para a cama, não sabe se vai para a rede, e dói tudo, e vai para as costas, começa a ter vômito, isso por causa desse fator obstrutivo. E aí você se pergunta, mas aí eu devo tomar água ou não? Porque essa explicação que eu te dei é para a gente chegar no ponto de saber se você deve tomar água, se vai lhe fazer bem ou não. E aí a gente vai para o primeiro ponto. Beber água durante a crise, melhora ou piora? Vai depender do momento. E quando a gente fala de momento, mais especificamente do grau e da intensidade da crise pela qual você está passando. Porque pense só, quando beber água vai te ajudar. Se você tem uma obstrução, ou seja, se a pedra entupiu seu ureter, que é aquela saída lá que comunica o rim com a bexiga, mas se ele entupiu o ureter parcialmente, ou seja, parou um pouco aquela urina, mas ainda está passando urina pelo ladinho da pedra, ainda tem passagem de urina, ainda tem fluxo de urina, você tomar mais água, aumentar a hidratação, consequentemente você vai aumentar o fluxo de urina, você vai aumentar a quantidade de urina. Se você aumenta o fluxo de urina, você aumenta a possibilidade da movimentação e da expulsão daquela pedra que já está lá no meio do caminho, tá? E aqui quando a gente está falando de hidratação, a gente também não está falando para sair água igual uma capivara raivosa. É tudo com parcimônia, até porque a gente não sabe a crise que é leve que pode se tornar grave. Ou seja, numa crise que não é intensa. Pessoal, agora é a hora que eu peço. Se esse conteúdo estiver sendo útil, não esquece de se inscrever no nosso canal. Eu sei que a gente esquece, está assistindo, não liga, mas isso ajuda muito o produtor de conteúdo, tá bom? Bom, se tu estiver tendo dor agora, também esquece isso, vai tratar a tua dor, mas depois tu volta e se inscreve, tá bom? E quando que a água pode piorar? Aí a gente já vai pensar da seguinte forma. Se eu tenho uma pedra que ela está migrando no ureter, aí nesse canalzinho, e ela entope o ureter de uma vez, não passa mais nada, o corpo continua produzindo urina, o rim continua produzindo urina. Se ele continua produzindo urina e ali embaixo está fechado, aquela pressão vai aumentar cada vez mais. Se tu começa a largar ali água para dentro, a urina vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Se aumenta a urina, vai aumentar a tua dor, vai aumentar a dilatação do rim. Por quê? Porque vai produzir urina. O rim vai dilatar e o processo lá embaixo está obstruído. Então aquela dor que já era ruim vai ficar muito pior, porque vai aumentar a pressão interna,
vai gerar obstrução, vai gerar dilatação do rim, que a gente chama de hidronefrose, aumenta a pressão interna e piora muito a dor daquele paciente. Um erro clássico na forma de pensar é o seguinte: eu vou beber água feito doido que é para expulsar logo essa pedra. Mas não é bem assim. Se fosse assim, seria muito fácil tratar a pedra no rim apenas com água, mas é um pouquinho mais complexo do que isso. Por isso que, tirando essas situações de crise intensa, você vai beber água normalmente, uma hidratação normal, porque você vai até precisar nesse processo. Mas o que você tem que priorizar realmente é o tratamento da dor. Esse é o tratamento inicial, é tratar a sua dor, que é isso que está lhe prejudicando naquele momento. Use as medicações que foram prescritas pelos seus médicos, os analgésicos, os antiespasmódicos. E o que é antiespasmódico? É o remédio que diminui a contração do ureter, da via do rim. Quem é que faz isso? São as medicações como o Buscopan composto, principalmente a butilbrometo de escopolamina, não a dipirona, é a butilbrometo de escopolamina que faz diminuir o peristaltismo. E sempre, pessoal, buscar avaliação médica. Você não vai ter a capacidade de saber quando está virando um problema sério ou não. Trate a dor, faça a sua hidratação de forma moderada, sem exageros, o natural para o seu corpo. Após melhora da dor, quando você vê que o pior já passou, aí sim você pode aumentar a ingestão de líquido para diminuir a possibilidade que você venha a ter uma nova crise. E lembrando que tem alguns sinais de alerta que, se você estiver em casa, é interessante que você busque um pronto-socorro. E quais são esses sinais de alerta? Se você está tendo uma crise renal, então a gente sabe que é do rim, e associado a isso você começa a ter febre. Isso não é um bom sinal. Ou quando o paciente tem uma dor que não melhora, tem piora progressiva, sem responder a nenhum tipo de medicação, evoluindo com vômitos frequentes, repetitivos, e isso é uma coisa séria porque pode levar à desidratação grave do paciente, além dos problemas que ele já tem, e dificuldade para urinar. Isso são sinais indiretos de que pode estar acontecendo alguma coisa mais grave, de que esse paciente precisa de uma intervenção um pouquinho mais especializada, e você deve ir a um pronto atendimento para ser avaliado, fazer uns exames e fazer medicações na veia. A água pode ajudar? Sim, fora da crise intensa. Durante a dor forte, evite o excesso porque você vai ter piora. E o mais importante, procurar uma avaliação médica para saber se você não está evoluindo para algo mais grave. Tu já teve crise renal? E o que tu fez na hora? Me conta aí. Eu lembro que a minha irmã, que nunca tinha pegado uma veia na vida, estava começando a fazer medicina, foi ela que pegou minha veiazinha para aplicar uma medicação na veia. De tão agoniado que eu estava, não queria nem saber se ela sabia pegar veia ou não. Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal, completamente gratuito. Eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeo quase diário. Um forte abraço no coração de vocês, fiquem com Deus, fui!